Amém? Ok. Então, ok. A última vez que estivemos cá, nós falamos sobre generalismo. Amém? E nós falamos que o generalismo é uma armadilha da falta. Os irmãos lembram-se, né? Não é? Falamos que o generalismo é uma armadilha da falta de direção. E nós também falamos que o generalismo ele apresenta, ela se apresenta como se fosse algo que busca a simplicidade, mas no fim ela torna tudo relativo. E se os irmãos prestaram também atenção, nós ainda definimos que o generalismo tem que ver com nós tentarmos definir coisas gerais de forma específica ou coisas específicas de formas gerais. Amém? E eu lembro-me que eu ainda dei alguns exemplos sobre o generalismo. E nós ainda falamos que algumas das marcas do generalismo, ou a sua postura epistemológica, ela é marcada pela indefinição doutrinária, relativização da verdade, sincretismo funcional e neutralidade aparente. Então nós hoje vamos falar um pouquinho, se nós tivermos em conta tudo aquilo que já abordamos sobre o generalismo, nós hoje vamos falar um tema um pouco tanto discutido e debatido hoje. E nós vamos falar algo sobre tatuagens, piercing, pintura do cabelo, pestanas compridas e tantas outras unhas até aqui, essas questões todas. Se são contra a cultura cristã ou não, não é? Se são contra a cultura cristã. Mas antes de nós falarmos se são contra a cultura cristã, nós temos que saber o que é cultura, não é? Se nós não definirmos o que é cultura, não vamos conseguir dar conta se é ou não cultura cristã. Então, a definição da cultura é uma definição, na verdade, só faz uma pequena alteração dependendo do contexto que ela vai ser encontrada. Senão, a grosso modo, a definição de cultura ela é aplicável em todos os aspectos. Lembro-me quando estava lá na universidade, quando eu vi, depois como estudava muito antropologia, eu tinha consciência que o termo cultura era um termo usado apenas em antropologia. Mas quando fui para na universidade, nós tivemos uma cadeira chamada cultura organizacional. Isso causa uma pequena dissonância. Como é que nas empresas também tem cultura, né? E a definição que o professor deu de cultura não diferenciou muito da definição antropológica que se tem de cultura. E quando você vai estudar as N definições que se dá de cultura, são apenas algumas nuances que diferenciam uma da outra. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos a falar de conjuntos de valores, de tradição, de hábitos, de costumes, que são partilhados por pessoas da mesma etnos, ou melhor, do mesmo grupo social. Então, quando falamos sobre cultura, nós estamos a falar o que é importante para nós, o que é de valor para nós. Estamos a falar aquilo que é transmitido de geração para geração. Estamos a falar de hábitos, estamos a falar de costumes. Amém? Então, quando nós vamos na cultura, quando nós entramos no cristianismo, lembra-se a definição que eu dei a semana passada sobre a outra vez que eu estive aqui, que é uma definição
ontológica de cristianismo. Nós definimos cristianismo de forma ontológica, sem desprimor da definição dentro da sociologia da religião, não é? Eu defini cristianismo como o sistema de fé que gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, dali que o cristianismo vem mesmo de Cristo. Amém? A primeira vez que esse termo é usado, foi usado em uma das epístolas, eu acho que é de Filipos, de Inácio, de Antioquia e também em Romanos, e ele usa esse termo para diferenciar do judaísmo, a dizer, não, nós somos uma coisa diferente do judaísmo, nós somos uma coisa diferente do mitraísmo, nós somos uma coisa diferente de todas as outras as religiões que haviam naquela época. Nós não somos uma religião no sentido da sociologia da religião. E ele dizia, não, nós temos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa prática, o nosso modo de pensar, a nossa cosmovisão, a nossa cosmopercepção, tudo atrelado à pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo sempre foi eterno. Nós cremos que Jesus Cristo se fez carne. Nós cremos que Ele ensinou, andou na terra, ensinou, fez sinais. Nós cremos que Ele morreu, Ele foi crucificado. Nós cremos que foi sepultado, foi ressuscitado. Nós cremos que foi assunto ao céu. Nós cremos que até hoje continuamente intercede por nós. Nós cremos que Ele um dia há de voltar. Não é? Então o cristianismo todo, ele gira em volta da pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então quer dizer que a cultura cristã deve ser aquela que é fruto, amém? Fruto daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Quer seja na sua missão ou ainda por via dos seus apóstolos. Mas nós também não desprimoramos, não desconsideramos tudo aquilo que foi produzido via fruto da piedade dos cristãos. Amém? Existem hábitos, existem costumes, existem formas, existem valores que são próprios dos cristãos. Não é que resultam de um mandamento explícito. Amém? Não resultam de um mandamento explícito. E é exatamente aqui onde nós encontramos a nossa celeuma, o nosso problema, a nossa confusão, a nossa discussão sobre esses temas. Não é? Então, quando falamos sobre ser contra a cultura, a primeira coisa nós temos que saber se é cultura dos cristãos. Amém? Só que quando nós falamos também ser cultura do cristão, nós vamos levantar um outro problema grave. Qual cristão? Amém? Cristão de onde? Não sei se os irmãos percebem. Nós não estamos aqui a fazer... às vezes há, de facto, aquilo que chamam de sincretismo funcional. Não é? O que é o sincretismo funcional? É nós pegamos alguns elementos, quer seja pagãos, quer seja seculares, e usarmos como um dos elementos cristãos. Ou melhor, nós usarmos para alguma ação da igreja. A título de exemplo, nós hoje usamos o jornal como um meio de propagação do Evangelho. Nós hoje usamos a rádio como um meio de propagação do Evangelho. Nós hoje usamos muitas coisas que não foram criadas por cristãos, para cristãos, mas nós usamos essas coisas que são seculares e algumas até dizem que são pagãs para benefício do cumprimento do ministério que nos foi dado. Amém? Daí nós chamamos isso de sincretismo funcional. Mas existe também outros sincretismos, que é o sincretismo teológico, que sincretismo prático. Então, existe um conjunto de sincretismo que muitas das vezes nós encontramos imiscuído na igreja. Né? Por exemplo, eu sou defensor que a união matrimonial dá-se por via do alembamento. Amém? Quer dizer que os cristãos, para unir-se em matrimonial, na minha perspectiva, eles devem cumprir o alembamento. E o alembamento não é algo prescrito explicitamente nas Escrituras.
Mas em contrapartida, todos nós, quer seja aqueles que creem que essa é uma via, ou aqueles que creem que é uma das vias, nos submetemos ao cumprimento desse rito. Amém? Esse rito não é um rito propriamente cristão. Amém? Mas nós, os cristãos, os praticamos, independentemente daqueles que têm como supremo casamento religioso ou casamento jurídico, independentemente, mas todos nós, sempre que quisermos nos unir a alguma mulher, nós vamos por essa via. Amém? E logo, implicitamente, isso torna-se como que cultura cristã. Amém? Mas é uma cultura cristã, não como uma cultura, como é que eu vou dizer? Da Gênesis. Não como uma cultura na perspectiva ontológica de cultura cristã. Porque na perspectiva da cultura ontológica cristã, a cultura cristã é todo aquele hábito, costume, valores que é resultante de um mandamento explícito ou implícito das Escrituras. Orar. Amém? Orar para nós é algo valioso. Orar não é só algo espiritual. Orar é uma cultura dos cristãos. Amém? Orar é uma cultura do cristão. Por quê? Porque quando você se converte, a primeira coisa que os meninos, os irmãos que te discipulam, o que eles te instruem? Que deves orar. Amém? E o termo tradição na Bíblia tem que ver com passagem. Amém? Ou seja, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,6 diz que aquilo que por tradição vos informamos, ora, por palavra, o fizemos também por escrito. Então, aquilo que nós passamos para que os irmãos pratiquem, amém? Nós definimos cultura como o conjunto de valores, conjunto de hábitos, conjunto de costume, conjunto de tradição, amém? Partilhado por pessoas de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo. Amém, irmão? Então, é nossa cultura orar. É nossa cultura meditar nas Escrituras. Amém? É nossa cultura nos preocupamos uns com os outros. Amém? Nós temos uma espécie de nosso Ubuntu, nós temos o monja cristão. Amém? Nós temos a fraternidade como hábito da nossa cultura. Perdoar é nossa cultura. Amém, irmãos? Então, cultura em si não é algo pejorativo. As pessoas têm medo do termo cultura. Então, quando nós falamos sobre cultura, quer dizer que é aquilo que numa determinada comunidade é aceite, uma determinada comunidade é prática e uma determinada comunidade até é sagrado. Então, quando nós queremos falar se algo é contra a cultura, nós temos também que saber se é cultura. Amém? E muitos elementos das culturas, eles são elementos que surgem por convenção. Não é? É porque os irmãos, as pessoas se juntam e dizem, vamos começar a praticar isso. E o professor Severino Nguenha, no livro dele, Das Independências e Liberdades, ele fala que a cultura não é estática. A cultura muitas vezes depende também dos contextos. Amém? Então quer dizer que há valores, há hábitos, há costumes, por exemplo, que podem surgir por via de mim. Eu na minha casa posso implementar algo que eu via que no meu pai não estava muito bem correto e implemento na minha casa. Quer dizer que eu estou a criar uma cultura na minha casa. Na minha casa, por exemplo, sempre que eu dou água, peço alguma coisa, nós temos por cultura dizer por favor e dizer obrigado. Amém? Faz parte da nossa cultura, da minha casa. Amém? Agora, a pergunta que se fez, nota que nós estamos a falar do generalismo. E uma das questões que o generalismo nega são as definições dogmáticas ou ainda definições confessionais. Né? Para ele é tudo subjetivo, é tudo simplicidade. Só que nós aqui vamos cair numa outra espada de dois gumes. Por exemplo,
era cultura, naquela época, nos anos mais lá, era a cultura dos irmãos da igreja pentecostais, a mulher só usar cabelo natural. Eu fiquei muito tempo no Sumbi, na Gabela, e frequentei muito esses grupos, e as irmãs só usavam cabelo natural, era mesmo só trans. Não é postiço, não usavam nada, era a cultura deles. Hein? E as mulheres só podiam usar saia. É cultura deles. Os irmãos percebem? E logo qualquer pessoa que se convertesse, a primeira coisa para ela ser aceite naquele grupo era ela deixar de usar postiço. Algumas até não usavam brincos, era proibido de usar brincos, e outras era. E havia divisão. Tinha os bancos das mulheres e tinha os bancos dos rapazes. Tinha uma fila onde todas as mulheres ficavam no lado, acho que no lado esquerdo, todos os rapazes ficavam no lado direito. Era a cultura deles. Amém? E você via que isso era em todas as igrejas pentecostais do sul, do Kwanzaa Sul, era assim. Eu fui para várias. E eu vi que era isso. Isso era algo que era cultura deles. Amém? Então, a pergunta que se faz é... A primeira pergunta é... Usar tatuagem é ou não contra a cultura? Amém? Porque nós não temos nenhum mandamento explícito de proibição do não uso de tatuagem. Porque muitas das vezes o texto que se usa de Levítico 19, 28, esse é um tema que já gerou muito e gera muito debate. Porque quando tu vais fazer uma análise histórico-contextual e cultural quando o Levítico foi escrito, muitos estudiosos afirmam que essa proibição não era de tatuagem em si, era de tatuagem como homenagem a mortos. Então, muitos dizem que citar esse texto como proibição do não uso de tatuagem não é desonestidade intelectual. Amém? Nós não temos um mandamento explícito, não use tatuagens, nem faça tatuagens. Mas lembremos-nos que isso vai diferenciar aquilo que eu estava aqui a falar do secretismo funcional. Podemos pensar que não, mas a cultura onde nós estamos inseridos influencia muito a nossa forma de vermos ou entendermos até as próprias mensagens das Escrituras. A nossa mente influencia muito. Então, nesse sentido, nós citarmos que usar tatuagem é contra a cultura cristã, isso levanta uma outra questão. Cultura de quais cristãos? Amém? Por quê? Porque nós temos um grosso modo de cristãos que acham normal usar tatuagem. E inclusive, há alguns que usaram tatuagem como uma forma de passar uma mensagem. Há um jogador de futebol americano que escreveu na sua testa, como eles eram proibidos de falar qualquer mensagem, então o que ele fez? Ele escreveu na sua testa, acho João 3,16. Amém? João 3,16. E as pessoas que, como ele depois tornou-se um jogador muito famoso, aquilo começou a suscitar a curiosidade das pessoas e queriam saber o que é que ele quer dizer com isso. Amém? Então as pessoas começaram a pesquisar João 3,16 e encontraram aquela mensagem. E há relatos de algumas pessoas passando a ler a Bíblia, a procurar igrejas para aprender mais por via daquela mensagem. Não sei se os irmãos percebem, né? Então, hoje, a questão é muito mais por que fazer? Amém? Para o que fazer?
qual é a intenção que está por trás de tu fazeres. Porque se for uma questão de estética, talvez só as sobrancelhas das irmãs. Agora uma tatuagem, não estou a ver, eu sinceramente não estou a ver qual é a estética que uma tatuagem vai trazer, por exemplo, no braço. Eu estou a falar, essa é uma observação minha, irmãos. Amém? Eu não estou a ver qual é a estética que isso traz. Né? Existe um pessoal, porque quando nós falamos de tatuagem, estamos a falar exatamente de desenhos, de desenho na mão. Amém, irmão? Então, o que é que estaria por trás de nós falarmos sobre de usarmos uma tatuagem? O que é que nos levaria a usar uma tatuagem? Amém? Porque há muita, até inclusive, irmãos, tiveram que inventar como é que se diz? Uma técnica para remover as tatuagens. Por quê? Porque muita gente que usava tatuagem depois arrependeu-se de usar as tatuagens. Essas pessoas não eram só cristãs, mas também pessoas não cristãs arrependeram-se de usar tatuagens e tiveram que inventar uma técnica de apagar as tatuagens. Não é? O que é que está por detrás? O que é que está na base do uso de uma tatuagem? O que é que nos levaria a usar uma tatuagem? Quais são os benefícios que isso vai trazer para nós no uso de uma tatuagem? Podia-se dar o caso que no tempo das perseguições, não sei o que, você põe uma tatuagem aqui de um peixe, né? Ou de uma cruz. Como você não pode falar, é só fazer isso. Mostrou. Quer dizer, tem que ter alguma, na minha perspectiva, qual seria a beleza depois de envelhecer aquilo, aquele peixe grande que estava aqui, como a pele cai e depois já não vês o peixe. O que é que nos levaria, de facto, a usar tatuagem? Mas a pergunta séria é cultura dos cristãos não usar tatuagem? Amém? A pergunta também, a outra pergunta, porque são várias questões, irmãos. São várias questões que disso pode resultar. Amém? Se é cultura dos cristãos não usarem tatuagem, essa cultura é resultado de quê? Do mandamento explícito ou de uma convenção entre os irmãos? Amém? Qual é a base para você não usar tatuagem? E se é uma cultura nossa, cultura de quem? De qual grupo? Amém? Porque nós temos muitos irmãos hoje que são até irmãos piedosos de facto e usam tatuagens. Amém? Tem um apologeta Felipe e aí ele usa tatuagem, faz muita tatuagem. Amém? Na tua tatuagem dele você vê a boa de cruz, boa de passagem. Amém? Mas e entre eles não há. E entre e nós hoje criamos duas classes de cristãos. Né? Nós temos os conservadores e temos os não conservadores. Os conservadores são aqueles que são apologetas do não uso de tatuagem. E os não conservadores são aqueles que dizem, não, eu quero usar a tatuagem como uma marca, como uns usam a tatuagem como se fosse, porque anteriormente havia aquelas marcas de dono, não é? Existiam aquelas marcas que se colocavam nos escravos para demonstrar que são donos. Então alguns dizem, olha, eu quero meter uma tatuagem de uma cruz ou de um texto da Bíblia para demonstrar a quem eu pertenço. Para passar uma mensagem sem palavras para as pessoas para quem eu pertenço. Então, na verdade, nós vamos entrar no campo da intenção. Não é? Qual é a intenção que te faria usar uma tatuagem? E hoje, há tatuagens que você entende que não tem que ver com uma intenção sacra, né? Há tatuagens que não tem que ver com isso. Mas já há tatuagens que você pode ver que são, e eu até aconselho-se, há uns tipos de tatuagens específicas que se aconselha as pessoas a usar. Por exemplo, o grupo sanguíneo. Algumas pessoas já tatuam o grupo sanguíneo, se tiver alguma queda, alguma paragem, alguma situação no hospital. Antes dele ser medicado, algumas põem o que se está alérgico a qual medicamento.
Quer dizer, hoje as tatuagens, não sei se é dessas tatuagens que nós estamos aqui a falar. Hoje estamos a falar daquelas tatuagens extravagantes, aquelas tatuagens mesmo de decepção, né? Aquelas tatuagens de um dragão ou de um peixe. Quer dizer que as tatuagens hoje, elas também são símbolos, irmãos. Principalmente no mundo da criminalidade. No mundo da criminalidade, lá das grandes máfias. Para você entender se os grupos que as pessoas pertencem, eles são colocados tatuagens. Eles põem a tatuagem em homenagem ao grupo, põem a tatuagem como elemento de identificação. Eu, sinceramente, irmãos, eu já não digo não use. Eu não digo use. Eu digo porque o farás. Amém? É como ter cabelo grande, né? Alguns irmãos dizem, olha, essa é a minha forma de me identificar. Eu não gosto de cabelo grande. A minha forma de me identificar é cortar o cabelo como eu corto. Amém? E a forma de como nós cortamos o cabelo, se nós olharmos aqui, tem vários penteados. Não tem um penteado uniforme. Um penteado que identifica, olha, esses são da igreja do Xiame. Né? Não há um penteado, não há uma forma de apresentar-se que identifica, olha, esses são da igreja X. Amém? E nós entendemos isso no campo da subjetividade e do relativismo. Igualmente, também a questão da tatuagem. Porque se nós dissermos que é contra a cultura cristã, nós estamos a criar uma cultura nossa e a elevarmos para uma posição superior a daquele que não tem isso como uma cultura sua. Amém? Novamente repito, o uso da tatuagem hoje, ela vai depender muito do meio onde você está, qual é o entendimento, qual é a percepção que as pessoas que no meio em que você está têm sobre o uso da tatuagem e também o que tem que ver com a intenção que está no teu coração. Hoje dificilmente eu tenho um certo receio de dizer só não use, porque quando vais folhear as escrituras não consegue entender, não consegues encontrar uma base explícita. Mas não estou com isso dizer que as convenções não tenham um certo peso, amém, dentro de uma determinada comunidade. Amém, irmãos? Não quero com isso dizer que não tem um certo peso diante de uma determinada comunidade ou grupo de pessoas. Então, quanto à perspectiva bíblica, nós temos o único texto que nós temos é o Levítico, que também é uma proibição do uso de forma geral. Mas ela deve ser entendida dentro do seu contexto. E na perspectiva bíblica, nós temos que ter em consideração também a valoração do nosso corpo. Amém? Nós temos que saber a valorização do nosso corpo e que para Deus não quer que você demonstre o seu amor por Ele colocando uma tatuagem. Amém? Porque colocar uma tatuagem não é um símbolo de devoção e de comprometimento para com Deus. Amém? O que Deus requer é que você tenha um coração puro e o sirva conforme Ele te mandou fazer. Amém? Não estou aqui a dizer que isso seja uma proibição implícita do uso. Amém? É que quando você vai nas escrituras e vê o que é que Deus quer que você faça, como é que Deus quer que você demonstre a sua devoção, que você demonstre o seu amor, que você demonstre o seu comprometimento para com Ele, amém? Você não vai ver a tatuagem como um meio, com as devidas aspas e exceção, né? Eu, a princípio, contei o exemplo daquele jogador que meteu o número e até hoje, já foi na década de 60, até hoje, amém? Aquele número é celebrado. As pessoas vão continuar a consultar. Existem essas exceções que por conta do meio onde você está, hoje você não pode, por exemplo, em algumas escolas,
Você não pode falar do evangelho. Percebes? Mas você pode fazê-lo por via de uma tatuagem. Dessa conhecer quem você é. Então isso vai depender muito do meio em que você está e da necessidade que provavelmente terás de fazer ou não. Amém? Então nós temos aqui alguns elementos que são levantados para a afirmação que por exemplo, alguns dizem que o uso da cultura, aqueles que são os conservadores, desculpa, aqueles que são os conservadores, não é? Que dizem que o uso de tatuagem, de piercing, de pestanas altas, de unhas compridas e outras coisas mais, eles dizem que sapato com como é que chamam? Salto alto, número 10, aquele bem comprido, não é? Eles dizem que isso está associado à rebeldia ou à vaidade. Né? Alguns dizem que só usam por rebeldia. Outros dizem é só vaidade. Outros dizem também que é fruto das influências de culturas não cristãs. Amém? Também dizem que isso faz alteração do corpo criado por Deus. E, assim, e uma das razões que eu acho que até plausível, da minha perspectiva, que são os possíveis escândalos na comunidade religiosa. Amém? Na verdade, nós temos que entender que nós não somos isolados. Amém? Eu interpreto as palavras de Jesus quando ele diz que por eles eu me santifico. Amém? Eu entendo que nós, ao fazermos alguma coisa ou queremos fazer algo que não é bíblico, explicitamente proibido, nós temos que ter em consideração o meio onde nós estamos. Nós temos que respeitar as mentes das pessoas do meio onde nós estamos. Tá bem, alguns vão dizer, olha, esses também são, hoje disse, tem um termo que usa-se hoje, esqueci o meu termo, mente... Não é mente fraca. Há um outro termo. Acho que me vou lembrar depois. Sim, então... alguns dizem que nós não podemos ter em consideração a mente das outras pessoas, porque se nós quisermos que eles cresçam, nós temos que causar esse impacto. Mas em contrapartida, nós temos que ter em consideração, amém? Que não é só por nós, mas é também pelos outros, amém? Que nós ao não usarmos ou ao usarmos, nós temos que ter em consideração o meio onde nós estamos. Amém? Porque se você não usar, não perdes nada. Amém? Amém? Mas se você usar, tens que ver o que podes perder. Amém? O escândalo que podes causar, os problemas que podes causar no seio. E por conta disso, muitas coisas nós não fazemos. Nós não fizemos porque é pecado. Não. Nós não fizemos porque temos alguém que para ele isso é pecado. E isso pode causar, sim, alguma dissonância, alguma confusão na mente dessa pessoa e ser motivo de escândalo para esse. E eu falo seriamente, irmãos, porque eu pertencia a uma denominação neopentecostal e eu fiquei um pouco chocado. Amém? Quando os nossos irmãos vinham de Portugal, as nossas irmãs vinham de Portugal, e elas não tinham nenhum problema. Para eles isso era normal. Dobrar a blusa, né? Fazer aquele puxinho que gostam de fazer aqui. E elas ficavam no carro alegórico, como era marcha, no carro alegórico a cantar. E elas, as cantoras gospel, as levitas que nós chamávamos, muitas delas tinham piercing no umbigo. Amém? Tinham piercing no umbigo e usavam a blusa, dobravam a blusa, amém? Faziam aquele puxinho e você via a barriga e vias o umbigo e o piercing, amém? E nós aqui, para nós isso era... Não batia certo, amém?
Mas para eles era normalíssimo. Para eles não tinha nenhum problema. Elas usavam calção até aqui, usavam blusa que só tinha aquela fita, como é que chama? De alças, né? Belo. Para eles era normalíssimo. Amém? Mas para nós não, essas não estão bem na fé. Amém? Mas para eles era... para nós é normal. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que ter em conta o ambiente das pessoas onde nós estamos e levar isso em consideração. Eu não acredito que se eu aparecesse aqui com uma tatuagem aqui no rosto, piercing aqui, a orelha aqui furada, os irmãos iam... Olha esse aqui, esse tem pacto com Satanás. Amém? Então quer dizer que a cultura, o uso ou não uso, ela se torna não uma cultura cristã de forma universal, não é? Outro exemplo, nós tínhamos, por exemplo, fumar, né? Fumar é contra a cultura cristã. Beber. Então há muitos elementos que para nós não é para... Não sei se nós já somos os holy nice, né? Somos os super santos, que nós vemos isso de uma perspectiva que nos causa um certo, não só desconforto, mas nos causa mesmo escândalo. Amém, irmãos? Mas nós temos que saber que se isso não é... Eu, por exemplo, eu sei lidar com essas situações. Há alguns irmãos que não sabem lidar. Havia o irmão Doni, alguns irmãos conhecem. Amém? Muita gente criticava o Doni. Porque o Doni tem aquele cabelo dele, usa aquelas miçangas. Amém? Mas se pizzaria. Amém? Alguns irmãos já chamaram o Doni, ele falaram, não, corta o cabelo. Percebes? Para mim, não é. Então, irmão, nós temos que ter a capacidade de saber o que está na base de você usar, por exemplo, uso de piercing, de piercing ou de brinco no nariz, entre a cultura dos indianos, é muito normal. Mas não é nossa cultura. Amém? Entre eles, se uma indiana se converte a fé, e há muitos cristãos na Índia, e usam aquilo, para eles é normal. Mas para nós não. Amém? Então, essa questão, nós não podemos dizer que é contra a cultura, porque nós não temos esses elementos como cultura ou condenado na nossa cultura cristã. Amém? De facto, nós não temos nada que diga usem piercing, não temos nada que diga usem tatuagem. Nós não temos nada nas escrituras que faça um estímulo a essas coisas. Amém? Mas nós temos, por exemplo, Pedro e Paulo a dizer para as irmãs não se esmerarem em penteado e super extravagante, não é? E que a beleza dela não consista na forma de como ela se apresenta, como ela se veste. Amém? A partir daí nós podemos tirar aquilo que o Batista José chamou de modéstia cristã, não é? A forma de como os cristãos se apresentam. E isso não é subjetivo. Amém? Isso não é subjetivo. Até entre os mucubás, entre os murribas, eles também têm a roupa deles extravagante. Todas as culturas, eles têm a roupa deles do dia a dia. E tem mesmo também aquela roupa dele que é para matar. Aquela roupa mesmo... Cheguei. Não, todas as culturas têm. Tem mesmo aqueles trajes próprios para certos eventos. Amém, casa? Obrigado. Então, a Bíblia nos aconselha, por exemplo, uma das coisas é as miçangas que elas usam. Isso também é uma forma de extravagância. Entre eles. Se tem outros, essa aqui está mesmo... Então quer dizer que você tem que ver
aquilo que dentro da tua cultura é extravagante e aplicar aquilo que as escrituras condenam como extravagante. Amém, irmãos? Então, a perspectiva dos... Amém, irmãos? Nessa perspectiva, nós temos aqueles que são os conservadores, que dizem que muitas das pessoas que usam isso, usam por vaidade, outros usam fruto da influência não cristã. Amém? Lembra-se quando nós falamos sobre o secretismo funcional? Há muita coisa que nós fazemos que não é fruto, que é mesmo resultado de influência não cristã. Amém? Muitas das coisas que nós fizemos é por influência dos nossos pais, às vezes que não eram cristãos. Amém? Não quer dizer que tudo que seja... nesse ponto, tente mostrar que tudo que é de influência não cristã é errado um cristão praticar. Os irmãos percebem? Né? Por ser de influência não cristã, logo um cristão não deve praticar. Mas há um conjunto de elementos e de coisas que são de influência não cristãs e que nós praticamos com a maior normalidade. Amém? Agora, a pergunta que nós devemos fazer, vou ser muito repetitivo, irmãos. Qual é a intenção de fazeres? O que está na base de fazeres? Em que medida o que tu vais fazer glorificará a Deus? Porque existem coisas que não são cristãs, que nós praticamos com o propósito de por meio dela glorificarmos a Deus. Agora, isso, o que vais... Em que isso dá glória para Deus? Esse é o ponto que nós devemos ter em consideração. E por um lado, nós também temos uma multidão de cristãos e não pensam, não, olha, a maioria desses cristãos que defendem isso só podem ser neopentecostais. Não, irmãos. As pessoas pensam que tudo é só já os Até nesse sentido, nós encontramos os neopentecostais sendo mais conservadores do que aqueles não pentecostais. Amém? Nessas questões, as pessoas... Não, muitos deles são... Então, nós temos também neopentecostal, também outro que bate 90, nós temos outros. Então, em todos esses grupos, nós temos um extremo. Assim sendo, nós temos outro grupo também muito grande de não conservadores que argumentam que usar piercing, usar tatuagem, usar unhas compridas, usar pestanas número 12 ou 13, pintar o cabelo, até esqueci dessa parte, né? Pintar o cabelo rosa, tipo o David Roma, é aquele jogador de basquete antigo, né? Rodman, obrigado. E é contra a cultura cristã. Alguns dizem o seguinte: primeiro, não há proibição explícita no Novo Testamento. Sobre essas questões não há mesmo proibição explícita no Novo Testamento. Mas só que nós caímos naquele ponto que falamos anteriormente. O facto de não haver uma proibição explícita não quer dizer que tu estejas livre para praticar. Não é? Tu tens que considerar o meio em que você está, o grupo em que você está, a mentalidade das pessoas onde você está. Só que também a mentalidade... Olha, eles chamam mente implicante. Mente implicante. Só que há pessoas que por nascer... por exemplo, você nasce no meio daqueles pentecostais que eu estava a falar, em que as mulheres só podem usar saia, e as mulheres não podem usar postiço, não podem usar nada, só mesmo o cabelo dele, fazer aquelas viradas, não podem usar brinco, não podem usar batom, não podem usar make-up, e um conjunto de coisas. Amém? E os homens não podem usar calção, só usam calça, e também tem lá suas restrições, e o cabelo tem que estar sempre bem amparado. Amém? Então, se você cresceu nesse meio, depois vem no meio que te ensinam
que isso não é pecado, não é proibido. Amém? Claro que isso vai causar alguma dissonância. Mas você que já é o adulto e sabe, não, esse irmão veio de um meio ou de um seio onde isso era como que proibido e demonstravam que isso fazia parte da cultura cristã, porque o não fazer, irmão, nós temos que entender uma coisa. Muitos não fazem porque eles entendem que o não fazer é uma forma de glorificar Deus. Amém? Eles não fazem porque eles querem honrar a Deus não fazendo. Amém? Não é por capricho apenas, é porque eles sabem, não, eu quero servir a Deus, é a minha forma de demonstrar o meu amor por Deus é não usar calção. Amém? Na medida que nós já tivemos irmãos que foram jogar futebol de calça. Amém? Amém? Tinha um irmão que só usava sapato, parece tipo chinela, nem chinela, é só sapato. Yeah. Era muito engraçado aquele mano. E essa é a consciência que você cresce com ele. Amém? E ao entrar no nosso meio, você que já conhece essas pessoas, você tem que lhe suportar em amor. Amém? E há coisas que você vai deixar de fazer, não vai fazer. Não é porque é uma proibição explícita nas escrituras, mas é porque é um mandamento explícito nas escrituras. Que se teu irmão se ofende por alguma coisa, deixa de fazer. Amém? Esse é o mandamento. O mandamento não é você deixar de fazer. O mandamento é por amor ao teu irmão. Amém? Então, nós temos primeiro os que não defendem que é contra a cultura cristã. Primeiro é que não há essa proibição explícita no Novo Testamento. Segundo, eles defendem que são formas de expressão cultural e estética. Amém? Algumas pessoas às vezes acreditam que o piercing, como já falamos nos indianos, né? Os indianos eles usam eu não sei como é que chama, mas eu chamo de brinco. Irmãos, eu chamo de brinco aqui. Amém? E o outro argumento que eles usam também é que o exterior para Deus não tem nenhum valor. Então estraga. Amém? Porque eles dizem que o importante para Deus é o interior. O que tu tens que procurar manter, sem tatuagem, sem piercing, sem nada, é o interior. Só que muitas das vezes, em muitos casos, o exterior, amém, ele representa o interior. Amém? Há muitas pessoas que você quer ver a amargura, o sentimento que eles têm, é por via daquilo que eles manifestam exteriormente. Amém? Vocês não sei se vocês acompanharam aquele programa do Dalente, do Cabingano, dos bruxos, né? É a pastilha, né? Ela justificou porque é das tatuagens dela, né? Porque é do 666. Amém? Ela disse porque no interior dela ela estava mal. Ela tinha um pacto com Satanás, segundo ela, com o bruxo. E uma das formas de mostrar esse pacto era por via dessas tatuagens. Amém? Então, o teu interior muitas vezes manifesta o teu exterior. Então, quer dizer que o facto de Deus valorizar o exterior, o interior, não quer dizer que desvaloriza o exterior. Amém? Porque o templo, a habitação do Senhor também manifesta pelo nosso exterior. Amém, irmãos? Você pode orar até onde você quiser. Amém? Mas se você aparecer no meio dos irmãos de uma forma indecorosa, o teu exterior vai dizer muito. Amém? Aparece com aquele calção dos cross, né? Amém? Um parte corno. Amém, irmãos? Não, eu sou santo. Na verdade, nós que estamos a te olhar, nós não vamos conseguir dizer esse é nosso. Amém? Ou ainda aquele andar dos dreads, né? Então quer dizer que até é engraçado que o irmão estava andando assim, nós dizemos, esse aqui não é... Ele vimos de longe, esse não é crente. Quando ele chegou, ele disse, não, estava só explicando ao irmão como é que eles... Ou seja, até a nossa postura, muitas das vezes fala muito mais do que as nossas palavras.
Amém? O nosso ser, o nosso estar. Amém? Eu tinha um amigo muito educado. O pai dele tinha muito dinheiro, ele era muito. O pai dele era já diretor do BPC. Uma das vezes estávamos a conviver num sítio. Nós estávamos a contar piada, enquanto nós já os pobres, porque o riso do pobre realmente o pobre tem riso dele. Nós estávamos a rir. Uma senhora saiu da mesa, lhe olhou e disse: esse jovem é de classe alta, né? Nós perguntamos por quê. É o sorriso dele. Vocês riem, batem na mesa, batem na cadeira, ele ri até fino, tá vendo? Não ri tipo. Tipo no bairro, na barraca, enfim. Quer dizer que há muitas coisas que demonstram aquilo que nós somos. Quantos de nós às vezes já nos confundiram por conta de nós vestirmos bem com o testemunho de Jeová? Eu no serviço, as minhas colegas testemunhas de Jeová me chamavam: você é de qual congregação? Não sou testemunha de Jeová. Porque a forma de como nós nos apresentamos transmite até responsabilidade. Né, irmãos? Então, isso tudo tem que ver também. De facto, a nossa forma, o exterior, importa para nós passarmos uma mensagem. Né? Importa, sim. Então, é verdade que diferentes culturas possuem diferentes formas de expressão corporal. Isso é uma verdade. Amém? Mas você não pode ignorar que existem nas escrituras questões que vão além da nossa cultura. Amém, irmãos? A Bíblia, quando fala sobre vestes, ele fala as vestes de uma forma de cobrir as partes íntimas do corpo humano. Certo? As vestes, a escritura, o termo veste tem que ver com cobrir mesmo as partes mais íntimas do corpo humano. Você não pode vir dizer, não, é cultura das mumuilas. Amém, irmãos? Não, é cultura mesmo deles. Eles também só usam um pano aqui, um pano ali, o resto é cultura. Não, quando elas se convertem, amém? Elas, ao ler as escrituras, sabem que tem que usar um outro tipo de vestes que cobrem aquela parte delas sexualizada. Então isso vai além, aspectos que vão além da cultura. Então nós temos que ter em conta, essas questões todas. Então, nesse sentido, quais seriam os critérios que nós usarmos para nós discernirmos, amém? Ou para nós avaliarmos as práticas e recomendarmos ou as considerarmos? A primeira é intenção. Repito sempre, amém? O debate da intenção é um debate muito importante, irmãos. Amém? O que é que te leva a fazer? Por que estás a fazer? Amém? Segundo, o testemunho perante os outros. Repito, nós não somos isolados. Amém? Nós às vezes queremos viver um cristianismo de só nós. Não. Amém? Outra questão também é a consciência individual. E por último, a moderação. Nesse sentido, nós podemos falar de forma muito objetiva que as tatuagens, os piercing, as maquiagens, as pinturas no cabelo, há uns irmãos que já não querem envelhecer, adoram pintar o cabelo preto, né? Eu já deixei de fazer isso, mas vou continuar. Amém? E tanto outros. Elas não são de forma objetiva contrárias ao cristianismo. Elas devem ser avaliadas com base aos princípios bíblicos, aos contextos cultural e à intenção moral. Amém? Nós devemos saber que o cristianismo valoriza, acima de tudo, o caráter do que a aparência externa. Amém? Há um debate. As pessoas, quando nós dissemos que o cristianismo
a fé cristã valoriza mais um, entendem que desvaloriza o outro. Amém? Os irmãos percebem? O facto de nós dizermos que a fé cristã ela valoriza mais o interior, não estamos querendo dizer que desvaloriza o exterior. Amém, irmãos? É tipo naquele debate. Messi é mais craque que o Ronaldo. Amém? Alguns que dizem que Messi é mais craque que o Ronaldo, os que entendem de Ronaldo, põem o Ronaldo como... entendem como se Ronaldo fosse o pior jogador do mundo. Ou ele é o primeiro, ou ele não é. Só está a dizer que ele não é melhor do que o Messi, não está a dizer que ele não é bom. Esse é o debate que nós devemos entender. Nesse sentido, quando nós falamos sobre... Eu não sou muito amante de futebol, só dei exemplo, porque eu vejo muita discussão sobre esse tema. Amém? Quando nós vemos esse tema a falar que a Bíblia prioriza, a prioridade das Escrituras é o teu homem interior, é o teu nascimento, é o teu espírito. Amém? Não queremos dizer que a Bíblia não fala das questões aparentes, porque nós vimos que fala. Nós temos Tessalonicenses, 2 Timóteo 2:7 em diante, a falar sobre a mulher não se preocupar com os trajes, que a beleza dela não consista no exterior, no extravagante, mas também não está a dizer que você deve se vestir de forma, como disse Gálatas, por exemplo, 5:19, numa das obras da carne, de forma lasciva, não é? De forma sensuada. Não está a fazer essa apologia. O facto dele dizer que devemos nos preocupar com o interior, não está a dizer que você deve andar só sem partes cornos. Não está a dizer isso. Não está a dizer que você não deve cuidar do teu corpo. Começa a comer muito peixe com Coca-Cola, não quero ofender ninguém. Muitas comidas que depois causam algum dano no teu corpo. Amém? Porque as pessoas dizem, não, o importante é o interior, o interior. E às vezes tratamos mal os nossos corpos. Não fizemos exercício, não queremos comer coisas saudáveis, não queremos fazer aquilo que é benéfico para o nosso corpo. Amém? Então o facto de dizer que ela preocupa-se mais com o interior, não quer dizer que se preocupa menos. Amém? Alguns dizem não, Deus é a favor da tatuagem. Amém? Eles citam Apocalipse, né? Apocalipse tem um homem, ele disse que vamos ter o nosso nome aonde? Né? Então, tipo, se Deus é contra a tatuagem, por que ele vai tatuar nosso nome na testa? E na coxa, né? Também tem um que tem o nome na coxa. Então nós vamos ver que isso não são textos para apologia do uso, amém? Mas também nós aqui estamos naquilo que nós chamamos de ponto morto, né? Ponto morto, para aqueles que conduzem, é onde o retrovisor não consegue alcançar, né? O retrovisor não alcança, mas ele está lá, mas o retrovisor não alcança. Então nós temos que ter sempre em consideração o que estará na base de nós fazermos, amém? E o que está na base de nós não o fazermos. Amém, irmãos? Então, em suma, podemos aqui dizer que, biblicamente, se for uma cultura fruto das Escrituras, nós podemos dizer que não é contra a cultura, mas só que não podemos desprezar aquilo que nós, os cristãos, por convenção, amém? Eu não desprezo as convenções, irmãos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque o generalismo despreza esses aspectos todos. Amém? O generalismo é um relativismo absoluto. Ele não quer saber. Ele não quer saber se o fulano acredita ou sabe ou não. Amém? Ele só quer... para mim, importante é que eu estou a fazer. Amém? Então nós temos que ter nós temos que ter em consideração também o meio em que nós estamos. Amém? Se um cristão, se um descrente hoje tiver com tatuagem, tiver com piercing, e saber que você é cristão, qual é a ideia que ele vai ter? Amém? Então quer dizer que a nossa fama, o nosso bom testemunho, não deve ser só para com os de dentro, para com os de fora também. Amém, irmãos? Então, o uso e o não uso é nesse sentido que nós entendemos, que eu entendo, que faz parte da cultura cristã de um determinado grupo. Há grupos que para ele há grupos, por exemplo, do Brasil, meu irmão.
Você pode usar tatuagem e ninguém vai querer saber. Se você pertencer àquele grupo de igrejas, de irmãos que para eles usar tatuagem é muito normal, e você no mundo, eles não querem saber, o corpo é teu, você quem sabe. Porque para eles criar, nós falamos há pouco no generalismo, nós falamos sobre a criação de várias identidades. Né? Porque o piercing, a tatuagem também são elementos da identidade de um ser. Amém? E as pessoas que se querem identificar por via disso. Amém, irmãos? Então, há outras questões que nós aqui podemos não ter citado. Amém? Podemos aqui não ter citado, mas que pode, de facto, também cair aqui. Nós não falamos tudo. Os irmãos já estão a pensar muita coisa. Há muitas coisas que os irmãos estão aqui a pensar, não é? E o que acha os irmãos traçarem o cabelo? O que acha os irmãos usarem dreadlocks? Né? É contra a cultura, é a favor da cultura. O que acham os irmãos, as irmãs começaram a jardar? Não, é verdade. Há irmãs que não gostam do corpo dela. Querem jardar. Viste? Assim também pensam aqueles que usam piercing, os contra. Tá a ver? Porque também pode ser caso que há alguma deformação. Há questões muito teológicas e que fazem parte da biologia. Mas é verdade, há irmãos que toda hora lhe falarem você é fininho, você é fininho, você é fininho. O que é que ele vai fazer? Porque há pessoas que pensam que jarda é só para mulheres. Não, jarda não é só para mulheres. Há homens que usam jardas. Porque a jarda não foi inventada só para mulheres. Há homens que são tão estreitos, né? E ele quer ter alguma massa corporal, né? Por fato, ele fica bem. Amém? Então, para não ter boca 13, né? Mas com boca 12. Então, ele quer sentir-se bem. Às vezes ele quer sentir-se bem consigo. E também há homens que jardam. Jardam no braço, jardam no peito. Então, essas são questões. Não é? Há irmãos, inclusive, que dizem que é contra a cultura. Até já houve muito debate sobre isso. O irmão entrar no ginásio. O irmão fazer fisiculturismo. Então, há muitas questões. Nós aqui falamos só de algumas. Mas há muitas questões no nosso seio que são levantadas se é ou não contra a cultura cristã. O irmão treinar uma arte, por exemplo. Amém? Há irmãos que você treina uma arte, ou jude, ou karate, ou taekwondo, lhe faz confusão. Amém? Então, há questões que nós vamos aqui, há crentes, irmãos que lutam boxe, estão no MMA. O que vocês acham? Isso é contra a cultura? Como é um crente mesmo que deve dar o outro lado. Então, há muitas questões que nós estamos aqui a falar, que nós devemos analisar, que fazem parte ou não da cultura cristã. Amém? Então, nós temos que ter em consideração todos esses elementos. Amém? Temos que ter em consideração todos esses elementos. E ao fazermos ou não fazermos, temos que ter uma base, o porquê que fizemos ou o porquê que não fizemos. Amém? Vais entrar no ginásio porque, irmãos, eu tenho que entrar no ginásio. Se me verem já com que eu tenho que entrar. É a minha idade, próstata. Yeah. Então, mas há muitas questões que estão na base. Na fisioterapia não, eu quero mesmo o ginásio. Porque tem que fazer exercícios. Amém? Inclusive, irmãos, havia irmãos, e até hoje não sei se os irmãos já ouviram, que são contra crentes jogar futebol. É contra a cultura dos cristãos jogarem futebol. E as irmãs mesmo que dizem, não, crente não pode jogar futebol. Outros não podem assistir futebol. Então, nós estamos aqui a falar de um tema que parece um tema simples. Amém? Mas que gera muita discussão. Nós na nossa igreja estamos a falar sobre se ouvir música secular é certo ou não.
entre aspas, estamos a dizer, é a favor ou contra a cultura cristã? Né? Então nós temos irmãos que defendem que é contra, temos outros que defendem que é a favor. Amém? Então você tem esses debates todos que nos passam assim. Amém? E são elementos que nós podemos aqui ver se são contra ou não com a cultura cristã. Amém? O Deus é amor, eles não usam televisão. É contra eles, para eles usar televisão é contra a cultura. As irmãs cortarem o cabelo é contra a cultura. E eles pegam em Coríntios e dizem que a mulher tem que ter cabelo grande. Então a mulher não pode cortar o cabelo. Porque estaria a violar algo que é da cultura cristã. Então essa questão da cultura cristã ela é um pouco tanto subjetiva, está muito relativizada, irmãos. Então nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, é contra a cultura cristã usar piercing. O que nós podemos apenas dizer é qual a intenção que está por detrás dela. Qual é o testemunho, qual é o impacto que isso pode causar no meio em que você está. Amém? Qual é o impacto? Quais são os benefícios espirituais que isso traz? Amém, irmãos? Então, com base nisso tudo, acho que eu vou terminar por aqui e deixar com que os irmãos façam algumas questões sobre o tema. Amém, meus irmãos. Então, quem tem alguma questão a fazer ao nosso irmão,